Amém. Então é isso, mais uma vez, todos bem-vindos. E agora, imediatamente, então, eu passo a palavra para o pastor Josiel, que esta noite é quem vai dirigir o estudo bíblico. Então, aqueles que nunca entraram no estudo bíblico, nós estamos estudando o livro de Romanos. E dentro de Romanos aparecem algumas temáticas bem importantes, como a justificação pela fé e a salvação, né? E o pastor Josiel vai hoje trazer, então, uma abordagem, uma continuação do estudo que nós iniciamos na semana passada, sobre a justificação pela fé, por graça e fé em Cristo Jesus. Pastor, é contigo. Muito bem, então. Obrigado, pastor Emerson, pelo convite. E eu vou, então, apresentar aqui a projeção, e aí a gente vai repassar o que nós preparamos com muito carinho. Vou pedir o favor também que vocês participem, como sempre, ali o pastor Emerson tem conduzido. Vai ter alguns momentos que vocês poderão fazer a leitura. Então, de Romanos 3, né, que foi o proposto, mas a gente vai abordar outros textos, vamos olhar outros versículos de Romanos. A temática é justificação e fé. Nós vamos tentar entender, então, o que significa justificação e o que é fé. E como que acontece essa justificação por meio da fé na vida daquele que crê. Ok? Eu vou compartilhar, então, aqui agora, depois vamos ver se sai tudo direitinho aí na tela de vocês. Se tiver alguma coisa que não estiver de acordo, aí vocês deem um grito aí. Então, o tema é justificação e fé. Claro que, de propósito, nós lembramos, nesse mês de outubro, a Reforma Luterana. Então, nós celebramos agora, no dia 31, 503 anos da Reforma Luterana. E nós temos como o versículo-chave, especialmente desse grande movimento da Reforma, há 503 anos atrás, o texto de Romanos 1,17, o famoso versículo onde lemos: o justo viverá por fé. Então, o que significa viver por fé? E nós temos, então, o justo, que é destacado, a questão da justiça, como nós somos justificados, e como é viver, então, por fé. Então, são duas palavras importantes que a gente precisa compreender bem para que também tenhamos essa clareza no que nós cremos. Quem? Da onde vem esta fé? O que é ter fé? Então, nós temos aí esse daí é o selo, da nossa igreja. Quem não conhece, talvez, esse daí é o selo oficial da nossa igreja. Igreja Evangélica Luterana do Brasil, fundada em 1904. E observem que ali dentro do selo, nós temos o tripé da Reforma. O sola Scriptura, sola Gratia e sola Fide. Somente a Escritura, somente a graça e somente a fé. Então, somente a fé, a justificação pela fé, é um dos pilares da Reforma Luterana e também da igreja em si, Então, a grande descoberta de Lutero nas Escrituras foi que o justo viverá por fé. Então, abram a Bíblia de vocês lá, fazendo um favor, em Romanos, capítulo 1, que é onde está o nosso texto, que fala, então, do justo que viverá por fé. Ali em Romanos 1, versículos 16 e 17, nós lemos o seguinte: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então, esse daqui é um dos versículos principais que Lutero, então, redescobriu, porque ele já estava na Bíblia, mas Lutero, ao estudar as Escrituras, ele, então, Deus deu esse conhecimento, abriu os seus olhos para, então, crer de que a justificação não era algo que partia do ser humano, não é ele que é feito justo, ou se torna justo, mas é algo que vem de Deus. E essa justiça de Deus
ela nos é concedida como um presente. Nós já vamos ver adiante mais claro isso, né? E o outro texto, então, que foi proposto ali na divulgação do estudo, é o de Romanos 3, 21 e 24, que também diz o seguinte: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, observem que a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, é para todos e sobre todos os que creem. Então, nós temos aí a justiça de Deus ligada à questão do crer, de ter esta fé. Então, o artigo da justificação pela fé, ele é o coração da reforma luterana. Se nós tirarmos a justificação pela fé do ensino das escrituras e do próprio movimento da reforma luterana, nós não teríamos, né, essa clareza e muito menos hoje a certeza da nossa salvação em Jesus, por meio desta fé. E essa verdade é o grito de vitória da reforma. Com certeza, né, foi o que norteou todo o movimento da reforma contra as heresias que haviam naquela época. E nós já conhecemos, né, estudamos aí sobre a reforma luterana em outros momentos. Então, as duas palavras que nós destacamos é justificação e fé. A justificação pela fé significa o ato jurídico da parte de Deus, em que ele declara como justos homens injustos. Então, por causa dos méritos de Jesus, do seu Filho, né? Então, Deus declara como justos homens injustos. Isso significa que, por sua graça, mediante a fé em Cristo, Deus declara reto aquele que é culpado. A justificação pela fé é uma doutrina também fundamental na fé cristã. Então, é um artigo de fé que faz toda a diferença. Então, crer, ter a fé em Jesus, é com certeza uma doutrina central nas escrituras sagradas e também de toda a fé cristã. Ok? A justificação é um termo que se refere ao julgamento judicial. Ela é uma palavra que tem origem do latim, justificare, que significa fazer ou tornar justo. No Novo Testamento, esse termo era utilizado para expressar o ato de justificar, no grego dikaio, né, vindicar ou inocentar, ou declarar e tratar como justo. Ali em Romanos 8, 33, podem abrir ali a Bíblia, no capítulo 8 agora. Por enquanto eu vou conduzindo aqui as leituras, depois quando for para ler, eu então vou ceder esse momento. Romanos 8, então, versículo 33, diz, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, é Deus quem declara justo. Deus é quem nos torna justos e declara justos. E a gente vai ver como, né, que ele faz isso. Então, o verbo justificar, ele aparece pelo menos 39 vezes no Novo Testamento, e destas 39, 29 são das cartas de Paulo. Então, é Paulo também que emprega o substantivo dikaiousis, que traduzido significa justificação. Olhem lá no Romanos 4, versículo 25, ele usa então o substantivo ali, né, no versículo 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Em vários momentos aparece a palavra justiça de Deus, aparece justo ou justificado, e é o apóstolo Paulo quem, então, emprega esse substantivo, atribuindo que ser justificado ou ser tornado justo é a nossa justificação. Então, é a justificação por meio da fé. O versículo 18, também um pouquinho adiante, ali no capítulo 5, diz, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça,
veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então, aqui, de novo, ele usa a palavra justificação, através de um só ato de justiça. Claro que ele está se referindo aqui ao ato de Cristo, aquilo que Cristo fez em nosso lugar. Então, ele, pela graça, né, é concedida a todos os homens para a nossa justificação, pela qual nós recebemos a vida. Então, diante do tribunal da graça de Deus, essa é a linguagem usada pelo apóstolo Paulo quando ele fala sobre justificação, mais ou menos como quando nós encontramos um julgamento, né? Nós temos aí uma imagem de um julgamento, está lá o juiz, né? O réu, o acusado, advogados, então testemunhas, eles estão diante de um tribunal. Vamos imaginar que nós estamos diante de um tribunal de Deus. Paulo usa, então, essa linguagem para comunicar a boa nova do evangelho de Deus, né? Usando essa linguagem, como num tribunal civil, onde o juiz declara aqueles que são culpados, culpados, e declara aqueles que são inocentes, inocentes. Né? O apóstolo Paulo, então, ele explica que no tribunal de Deus ocorre uma coisa que é sem lógica, algo assim, que foge do nosso entendimento, da nossa compreensão. Por quê? Por causa do que Cristo fez por todos os pecadores. Acontece, então, um fato inesperado. Deus declara inocentes aqueles que são culpados. Então, isso é algo inesperado. É mais ou menos imaginar uma situação em que alguém se oferece para punir ou para cumprir, né, a punição no lugar de outra pessoa. Então, é algo assim que ninguém espera, né? Mas isso em Deus acontece. Então, quando nós passamos a refletir sobre o tribunal de Deus, sozinhos, nós não temos nenhuma esperança. E nós vamos verificar isso agora, então, refletindo em alguns textos, e agora eu vou pedir, então, a colaboração de vocês, com respeito ao nosso status diante de nosso Deus, né? Deus é santo. E nós vamos, então, agora observar alguns textos na Bíblia, o que Deus diz a respeito do nosso status diante de Deus. E o primeiro dele é em Romanos mesmo, capítulo 3, versículo 23. Quem quiser fazer a leitura, por favor, pode ativar o microfone e ler. 3:23. Eu vou ler, pastor. Ok. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Obrigado, dona Irma. Então, olha que interessante. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, a primeira coisa que nós destacamos aqui diante desse tribunal é que todos são pecadores. Não há um sequer que não tenha pecado ou não seja culpado diante de Deus. Então, não há inocentes diante do tribunal de Deus. A segunda questão, todos nós vamos ser julgados. Esse é um outro detalhe. Ninguém vai escapar do julgamento de Deus. Então, vamos lá. Alguém, por gentileza, lê aí 2 Coríntios 5, versículo 10. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Ok, obrigado, Hartley. Aqui, então, bem claro, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Aqui já é colocado que Cristo é quem vai coordenar, então, esse julgamento, né? E todos nós vamos comparecer diante desse tribunal. Então, aqui também fica claro esse segundo ponto. Todos vamos ser julgados. Terceiro ponto, Deus é um juiz justo. Vamos ver lá, então, alguém, por gentileza, 2 Timóteo 4:8. Alguém se prontifica? Já agora... Pode ir lá. Tá. Já agora a coroa da justiça me será guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Obrigado, dona Érica.
Então, a coroa da justiça me está guardada. Diz aqui, o Senhor é um reto juiz. E observe que naquele dia está em maiúsculo, é o dia do juízo final, o dia da volta de Cristo e o julgamento final. Então, Deus é reto, ele é um juiz justo, ele não vai cometer injustiça alguma. E outro ponto também importante, Deus não ignora o pecado. Então vamos ver lá, Êxodo 34, versículo 7. Alguém, por gentileza? Posso ler, pastor? Pode ler, está bem baixinho, mas... Já entendi. Êxodo 34, 7. Que guarda... Opa! Em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Ok, muito obrigado, Márcia. Márcia, né? Isso. Tá, obrigado. Então, aqui, é a parte das tábuas da lei, né? Ele fala no início, no versículo 6, que Deus faz misericórdia, ele é clemente, é longânimo, faz misericórdia. E aqui, no caso da transgressão do pecado, ele diz que Deus também vai fazer justiça, né? Ele visita a iniquidade até a 3ª e 4ª geração. Então, Deus não ignora o pecado. O pecado é coisa séria. E Deus, ele não vai deixar isso passar em branco. Deus é justo. E Deus se apresenta para julgar os povos. Isaías 3, versículo 13. Alguém, por favor? Isaías 3, 13. O Senhor levanta-se para pleitear e põe-se de pé para julgar os povos. Ok, obrigado, Arthur. Então, o Senhor se levanta, né, para julgar os povos. Então, isso também fica bem claro. Então, tudo falando sobre o julgamento, né, da parte de Deus. E, para finalizar, então, esses pontos, só Deus decide o que é certo e errado. Então, vamos ver o Salmo 9, versículo 4 e Jeremias 10, 11. Salmo 9, versículo 4. Tu és um juiz justo, e sentado no teu trono, fizeste justiça, julgamento a meu favor. Isso, obrigado, Samuel. Deus é um Deus justo, então ele faz o que é certo. E Jeremias 10, 11. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo destes céus. Isso, muito bem. Então, Deus, ele sabe o que é certo, e os deuses que são, claro, invenções humanas, mentiras humanas, né, eles desaparecerão. Deus fará o que é certo e fará justiça. Muito bem, então, já que todos nós estamos diante de Deus totalmente condenados por causa de nossos pecados, nós precisamos ser feitos justos diante de Deus. Então, assim como a Bíblia declara que todos nós somos pecadores, que nós nascemos em pecado, o salário do pecado é a morte, que Deus é justo e ele não vai deixar isso passar em branco, também a Bíblia nos declara que nós somos justificados ou feitos justos, declarados justos nesse tribunal de Deus por causa do que Cristo fez por todos os pecadores. Então, Deus é quem justifica. Agora, abra então a Bíblia lá em Romanos 8, versículos 33 e 34. Alguém que encontrou já pode ler para nós, por favor. Romanos 8, 33 e 34. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes,
quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Isso, muito obrigado, Eliane. Então, quem intentará acusação? Quem pode nos acusar diante de Deus? É Deus quem os justifica. É o apóstolo Paulo que levanta uma pergunta, e a resposta ela é afirmativa. Quem pode nos acusar? Quem pode acusar aqueles que foram escolhidos por Deus? E ele diz, é Deus quem os justifica. Então, quem condenará? Se é Cristo Jesus que morreu e ressuscitou e é um intercessor deles. Então, ninguém pode nos condenar se nós estamos dentro da declaração da justiça de Deus. Deus nos justifica. Então, diante desse tribunal de Deus, nós destacamos 2 pontos muito importantes, que é tratado também no sumário da doutrina cristã. O primeiro, que eu quero compartilhar com vocês, eu até vou fazer uma leitura aqui de um parágrafo. Então, esse é o sumário, né? Se vocês estão acompanhando lá o sumário da doutrina cristã, é um resumo do que nós cremos e confessamos. É um livro que está disponível pela editora Concórdia, e nesse sumário nós estudamos as doutrinas, o que nós cremos, confessamos e ensinamos a respeito de nossa fé. E quando ele fala desse ato judicial de Deus, ele diz o seguinte: a justificação não é transformação moral efetuada dentro do pecador em virtude de alguma graça infusa, ou seja, algo que esteja dentro dele. É ato judicial que Deus realiza fora do pecador e pelo qual Deus misericordiosamente, por causa de Cristo, o absolve de todos os pecados, declarando justo a quem não tem nenhuma justiça própria, mas que confia na justiça de seu Salvador. Então, a justificação é um ato judicial de Deus, é algo que vem de Deus, é Deus quem nos declara, não é algo que nós conquistamos, ela vem de fora, por isso é um ato judicial onde Deus declara que somos justificados. Então, Deus justifica o pecador atribuindo-lhe a justiça de Cristo. Ele diz adiante aqui, ó, a palavra justificar significa, nesse artigo, absolver, isto é, declarar livre de pecados, conforme a fórmula de Concórdia. Mas justificar, nesta passagem, também significa, segundo o uso forense, absorver o réu e pronunciá-lo justo, contudo, em virtude de justiça alheia, a saber, de Cristo. Esta que nos é comunicada pela fé. Então, essa justiça de Deus, ela é uma declaração que é feita, e a pessoa que tem a fé, que recebe essa fé e confia nessa declaração, então ela recebe os benefícios dessa justificação. Romanos 4, 5 e 8. Quem lê lá para nós, fazendo o favor? Romanos 4, 5 a 8. Mas ao que 4? 4, 5 a 8, isso mesmo. Tá. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Obrigado, Márcia. Olha que interessante, né? Ali no versículo, então, 5, ele diz que a sua fé lhe é atribuída como justiça. Deus é, então, quem atribui essa justiça, independentemente de obras. Então, é algo que nós recebemos pela graça de Deus. Então, não é pelas nossas obras, mas é Deus quem nos considera, então, bem-aventurados, perdoando as nossas iniquidades e cobrindo os nossos pecados pelo sangue de Cristo. Então, nós somos absolvidos, né, dessa condenação por causa dos nossos pecados. Obrigado, Márcio. O outro ponto, então, que nós vemos aqui é que a justificação, ela é perfeita. Por que a justificação é perfeita? Às vezes as pessoas confundem ou misturam justificação com santificação. A santificação é um processo, né, em que nós vivemos, ao viver pela fé, nós continuamos crescendo em graça e sabedoria diante da parte de Deus, numa vida consagrada a Deus.
E na santificação nós temos altos e baixos, como nós já ouvimos falar, a questão da fé. Às vezes nós temos momentos em que nós confiamos muito em Deus, temos uma fé forte, e às vezes a nossa fé está fraca, né? Ela está enfraquecida. Isso é santificação. Na nossa vida cristã nós temos altos e baixos. Quando nós falamos da justificação, a declaração de Deus, ela não é oscilante, mas ela é perfeita. Quando Deus declara justo, é ponto final. Deus declara e isso acontece. Então, a justificação não é parcial e nem progressiva, mas ela é completa e perfeita. No momento em que há fé no coração, fé pela qual entramos na posse da promessa divina da graça, neste momento há pleno perdão de todos os nossos pecados. O perdão dos pecados e a graça de Deus não são uma quantidade da qual recebamos partes ou porções, à medida que delas necessitamos dia a dia, como se dá como o pão, né, nosso de cada dia. A graça e o perdão são fatos proclamados no Evangelho. Quem confia nesse fato tem perdão para todos os seus pecados. Deus, por isso, não justifica o ser humano parcialmente, perdoando-lhe alguns pecados ou retendo outros, mas ele perdoa todos os pecados e justifica o ser humano completamente. Então, isso tem que ficar bem claro para nós. Deus, quando nos declara justos, e nós recebemos a sua justiça por meio da fé, ela é completa, ela é perfeita. Então, nós não seremos mais condenados, porque Deus nos declarou justos. Deus perdoou toda a nossa culpa e todos os nossos pecados. Então, por gentileza, alguém lê ali 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2. Eu leio, pastor. Faz favor. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Isso, obrigado, Dona Eva. Então, aqui nós temos a declaração, né, do amor de Deus, e se tivermos pecado, nós temos o advogado junto ao Pai. Então, diante da nossa declaração, nós não estamos sozinhos diante do tribunal de Deus. Cristo está conosco. Ele é o nosso intercessor, ele é o nosso advogado. A palavra usada aqui para advogado em grego é parácletos. Ele é o auxiliador, o ajudador. Jesus está conosco nesse momento, trazendo-nos o perdão, dizendo, eu perdoo você, você não vai mais ser culpado diante de Deus, você está absolvido, perdoado. E não só os nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Quando nós falamos da justificação, nós também entendemos que a justificação ela é objetiva e subjetiva. Em que sentido? A justificação objetiva quer dizer que Deus amou o mundo. Então, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que Deus fez nesse amor? Ele deu o seu Filho unigênito, então Jesus morreu em nosso lugar, em lugar de todas as pessoas, ele levou sobre si os pecados de toda a humanidade. Então, essa salvação está pronta. A justificação de toda a humanidade está pronta em Cristo. Está consumado de Jesus, abrange toda a humanidade. Essa é a justificação objetiva, quer dizer que está pronta para todo mundo. Mas como que ela se torna minha? Como essa justificação, esse ato, né, que Deus realizou em Cristo de perdoar os pecados, se torna minha? Então é por meio da fé. Então, quando que isso acontece? Ela é subjetiva, no momento em que eu creio. Então, quando eu recebo a fé, esta declaração da parte de Deus de que os pecados estão perdoados vale para mim. Por isso, a fé é algo pessoal. É o que eu tenho, recebo da parte de Deus e recebo os benefícios desta justificação da obra de Cristo em nosso lugar. Então, a justificação ela é objetiva, ela está pronta para todas as pessoas, ao mesmo tempo, ela é subjetiva no momento em que eu creio, no momento da fé, que eu recebo a fé. Ou pelo santo batismo, ou pela palavra de Deus, quando nós recebemos a fé em Jesus. Então, como Deus faz isso? Vamos lá.
através da morte e ressurreição de seu Filho Jesus. Essa salvação não vai acontecer de qualquer forma. Existe meio. Deus proporcionou a salvação. E ela é por meio da fé em Cristo Jesus. Então vamos ver lá Romanos 4, 25. Quem lê para nós, por favor? O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Muito bem, obrigado, Erika. Então aqui diz que Jesus, né, o qual aqui é uma referência a Jesus, que foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então ele morreu e ressuscitou para que nós sejamos salvos, justificados. Então, justificados pelo seu sangue, nós somos salvos da ira de Deus. Romanos 5, versículo 9. Quem lê para nós, por favor? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Obrigado. A Esther leu, a Márcia também havia lido antes, né? Mas está bem baixinho seu microfone, Márcia. Mas aqui, então, nós vemos que Deus nos salva, né, da sua ira através da obra de Cristo, pelo derramamento do seu sangue. Por isso, então, o sangue de Jesus, ele nos purifica, né, de todo o pecado. E nós somos também justificados gratuitamente. É um presente de Deus, por sua graça. Romanos 3, 24. Quem lê para nós, por favor? Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ok, obrigado. Então, é gratuitamente, né? É um presente. É algo que Deus nos concede sem merecimento. É um presente que Deus nos dá. E Tito 3, 4 e 7. Tito 3, 4 e 7. Quem quiser ler, pode ficar à vontade. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Isso, obrigado, pastor Hermes. Então, salvos pelo lavar regenerador e renovador, nós somos salvos pela graça de Deus, é gratuito, é um presente que recebemos da parte de Deus. Então, aqui tem uma imagem muito interessante, essa imagem até está na revista Boas Novas, que é uma das revistas que trata da justificação. Essa daqui é o número 4, né? É especial sobre a justificação. E nessa ilustração, então ele coloca ali, ó, em sua graça, Deus declara o inocente como culpado e o culpado como inocente. Isso que soa estranho, né, ali no início do estudo, como nós falamos, para muita gente. Como Deus pode pegar alguém que é inocente e dizer, olha, você vai morrer e vai salvar o que é culpado. Mas isso é a graça de Deus. Esse é o amor de Deus que foge do nosso entendimento, né? Deus, em Cristo, ele imputa todos os nossos pecados e nossa culpa e nos considera inocentes. Segundo Coríntios 5, 21, então nós lemos, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, aquele que não conheceu o pecado, o inocente, que é Jesus, Deus colocou sobre ele os nossos pecados. Deus fez justiça em Cristo. E nós, então, agora somos inocentes, perdoados, declarados justos. Então, é Deus quem nos declara. E aí está o texto de 2 Coríntios, vai até o capítulo 6, versículo 2. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Então, essa mensagem que o apóstolo Paulo proclama, o ministério da reconciliação, diz, isso é um privilégio que nós cristãos temos de anunciar a graça de Deus. E ele diz, então, não recebam em vão essa graça. Hoje Deus está te dando a oportunidade da salvação. Hoje Deus está te socorrendo. Quando ele faz o convite, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje é o dia da salvação. E ele exorta para que as pessoas não desprezem a graça de Deus, mas creiam, confiem em Jesus, que fez justiça, né, em nosso lugar. Então, no segundo ponto, nós refletimos, eu sei que vocês também, teve um estudo que o pastor Emerson já compartilhou sobre a fé, né? O que é, então, a fé? Nós falamos sobre a justificação. Então, vamos agora, o que é a fé? A fé, ela é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, quando falamos de fé, nós precisamos entender que a fé não é simplesmente acreditar, é realmente ter um objeto em que se apega, e não é qualquer objeto, nós já vamos ver. Atos 16, 31 diz, crê no Senhor Jesus e será salvo. Então, não é em qualquer coisa, mas é crer e confiar no Senhor Jesus. Então, apenas aquele que crê que Jesus o redimiu dos pecados é salvo. E o que nos salva não é o ato de crer em si, mas aquilo em quem e o que se crê. Então, isso daqui é muito importante. Nós vemos, às vezes, a expressão, eu sou salvo pela fé. Essa expressão, nós compreendemos ela, não está errada, mas falar que somos salvos somente pela fé é muito relativo. Fé no quê? Em quem? Então, a fé salvadora, ela tem o objeto certo, que é Cristo. E isso é preciso ficar bem claro, então. Adiante. Se a fé não for na graça de Cristo, não é fé salvadora. E a fé, então, é essa mão que recebe a dádiva de Deus em Jesus Cristo. Nós estamos ali, afundando, como Pedro, nas dúvidas, nos medos, na tempestade, do pecado, das suas consequências, e Cristo nos socorre e pega a nossa mão. Então, essa mão recebe essa dádiva de Deus em Cristo Jesus. Então, fé também é como alimentar-se. O que nos alimenta não é o ato de comer, mas a comida. Embora sem o ato do comer, a comida não nos possa alimentar. Então, comer areia, por exemplo, pode encher a barriga, mas não alimenta o corpo. Ter uma grande fé em qualquer coisa que não seja Jesus Cristo não nos salvará. Tudo isso é muito importante, né? Não é a fé que nos salva, mas aquilo que vem dentro dela. O confiar no perdão que Jesus nos conquistou pela sua morte e ressurreição. A salvação sempre será pela graça, e somente pela graça. Como Paulo escreve lá em Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Olhem só, por meio da fé. Não é a fé em si que salva, mas é por meio da fé que nós somos salvos pela graça de Deus. E isso não vem de vocês, não vem de nós, mas é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, nós afirmamos, às vezes, que somos salvos pela fé. Claro, isso está correto, não é errado dizer que somos salvos pela fé, mas não é muito preciso. Na verdade, tanto aquele que crê em ídolos, como o que crê em Cristo, tem fé, acredita. Se a fé por si mesmo salvasse, então todos deveriam ser salvos. E aí fica bem claro, a verdade é que apenas aquele que crê que Jesus o redimiu dos pecados é salvo. Esse, então, tem a fé salvadora. A fé salvadora é aquela que se apega e confia em Cristo. A fé não é cega e nem mera credulidade. Então, às vezes as pessoas dizem, a fé é acreditar, mesmo não vendo só. Não é só isso, é crer e confiar que nós temos um Salvador, Jesus. Ela se apega em algo. Não é uma mera credulidade cega, mas é algo que confia em Cristo.
E não é um mero concordar com a verdade revelada. Então não é só dizer eu acredito na Bíblia, eu acredito na palavra de Deus, eu acredito em Deus. A Bíblia fala que até os demônios creem e tremem, mas nós precisamos confiar. É muito mais do que um mero exercício intelectual também, não é só conhecimento. A fé histórica, né? Só conhecer, eu sei que existiu Jesus, eu sei que ele, né, morreu lá na cruz, conta uma história e tal. Então não é só conhecimento, mas é confiar. É reconhecer a nossa culpa e a incapacidade de libertar-nos por nós mesmos do pecado. Então fé vai além disso, é reconhecer que nós somos incapazes de nos libertar dessa culpa e dos nossos pecados. É admitir que os méritos humanos são inúteis para os fins de justificação. E é apegar-se totalmente à pessoa e à obra de Cristo. Então, é entregar-se nas mãos de Jesus Cristo. Essa imagem é muito bonita, né? Jesus nos abraça. Então, Deus nos acolhe, assim como nós somos, perdoando os nossos pecados. E fé é confiar que esse Jesus, nosso Salvador, deu a vida por nós. E pela graça de Deus, né, por seu amor, nós então somos declarados justos diante de Deus. Então, a fé em Jesus Cristo é o único meio de receber a salvação. Não é um dos meios, é o único meio pelo qual nós recebemos a salvação. Não é iniciativa e nem esforço nosso. Esse daria um outro estudo aqui, né? A obra de Deus por nós, quem realiza é o Espírito Santo. E porque Cristo ofereceu a si mesmo como sacrifício e pagou pelos nossos pecados, ele então conquistou a misericórdia e o perdão de Deus. E nós nos beneficiamos de tudo isso por meio da fé. Então, a salvação está pronta para todas as pessoas, mas nós recebemos os benefícios dessa obra de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição, o perdão e a nova vida, a certeza da nossa salvação, a certeza da ressurreição e da vida eterna, por meio da fé. Então, isso é muito importante para que tenhamos clareza, né, a respeito da nossa salvação. Então, finalizando, indo para a parte do nosso estudo e da conclusão, na Confissão de Augsburgo, que foi escrita ali, conduzida, né, a redação dela pelo Melanchthon, mas que teve também o apoio de Lutero e de outros estudiosos, em 1530, o imperador Carlos V ele havia convocado, então, uma reunião, né, para definir os artigos da fé. E ali no artigo da justificação, que é o artigo 4 da Confissão de Augsburgo, essa confissão ela está dentro do livro de Concórdia, né, que é esse livro aqui, um livro que a nossa igreja, então, subscreve, né, nós cremos e confessamos, está aqui os resumos, aqueles livros que nós já estudamos um ano aí, num período da Reforma, estudamos todos os livros que tem aqui no livro de Concórdia. Isso a gente pode conversar em outro momento. Então, nessa Confissão de Augsburgo, o artigo 4, que fala da justificação, diz assim, ó, ensina-se também que não podemos alcançar remissão do pecado e justiça diante de Deus por mérito, obra e satisfação nossos, porém, que recebemos remissão do pecado e nos tornamos justos diante de Deus pela graça, por causa de Cristo, mediante a fé, quando cremos que Cristo padeceu por nós e que por sua causa os pecados nos são perdoados e nos são dadas justiça e vida eterna. Pois Deus quer considerar e atribuir essa fé como justiça diante de si, conforme diz Paulo em Romanos 13 e 4. Então ele cita aí os 2 capítulos de Romanos, 3 e 4, falando sobre essa justiça. Então Deus é quem nos torna justos diante de Deus pela fé, e não são méritos nossos, mas é graça, é um presente de Deus. Então, crer é confiar no Cristo crucificado e é reconhecer que em sua cruz está a condenação dos nossos pecados e também confiar na sua ressurreição, na nova vida de justiça. E aí lembramos, essa imagem aqui ela é muito conhecida, né, da Reforma, do tempo de Lutero, quando ele pregava, e aí vocês veem que ele está apontando para Cristo. E entre ele e Cristo, como ali pregador da palavra, não existe ninguém entre o povo, né, e ele, a não ser Cristo.
Então, Cristo é o nosso intercessor, e ele aponta para Cristo com a outra mão sobre a Escritura, para deixar bem claro, né, que Jesus é o centro das Escrituras, ele é o centro da nossa fé, ele é quem nos justifica. E aí, lembramos o texto, né, da reforma, do evangelho que nós pregamos também, né, no domingo, né? Se vós permanecerdes na minha palavra, diz Jesus, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, conhecer esta verdade, crer em Cristo, ter a fé, essa confiança em Jesus, é ter a liberdade da escravidão do diabo, do pecado e da morte. É receber os benefícios de tudo que Cristo conquistou com a sua morte e com a sua ressurreição. E é por isso que nós cremos, né, que o justo viverá por fé. A nossa vida é centralizada em Cristo, na obra de Cristo, e vivemos por meio dessa fé em Cristo. Então, finalizando, pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Então, isso daqui resume tudo, né, o que nós falamos. Nós somos salvos pela graça de Deus. Isso é um presente, recebemos por meio da fé, não vem de nós, mas é, claro, um presente dado por Deus. E aí, como tarefa, vocês podem ler depois, né, Efésios 2, 1 a 10, e deixo aí, então, como tarefa, no momento devocional, a leitura desse texto. Efésios 2, versículos 1 a 10. De minha parte, era isso. Desejo, claro, que Deus nos guarde sempre nessa fé, né, fortalecendo-nos, para que possamos andar sempre na certeza de que Cristo é o nosso justificador, nosso Salvador. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, alguma observação? Aproveitem, gente, se tiver pergunta difícil, façam hoje. Se for muito difícil, nós vamos consultar os universitários. Daí tá danado, né? Os universitários hoje em dia são muito fracos. E aí, gente? São fracos porque não tiveram aula esse ano, né? Olha, vamos interpretar da melhor maneira, então, e dizer que o senhor está correto. Olha, apareceu uma mensagem aí na tela dizendo que eu saí. Na verdade, eu saí mesmo porque o meu computador acabou a bateria e eu não prestei atenção nisso, mas agora já está no celular, estou de volta aqui. Show de bola. Importante que o senhor voltou, né, Arthur? Voltei. Foi sem querer, claro. Sei, entendemos. Mas então, pessoal, se não tem perguntas, eu faço aqui um incentivo. Quem não adquiriu, adquira o Sumário da Doutrina Cristã. Esse livro aqui, ele é fantástico. E, claro, essa daqui é a terceira edição. Eu vi que na literatura ali, a Leonilva já tem a outra edição, que foi corrigido algumas palavras, que saem às vezes, né, com erro e tal. Mas ele é um livro muito bom que traz um resumo do que nós cremos, do que nós confessamos e ensinamos. Então, sobre a fé, sobre o pecado, sobre a vida eterna, sobre Deus, a palavra, de tudo, assim, que é realmente um livro muito bom, recomendo a leitura e o estudo em casa aí para as nossas famílias, né? É isso aí, né, Márcia? Todo mundo compreendeu? Fui claro? Foi claro, pastor. Obrigado pelo estudo. Então, tá bom. Foi muito claro, pastor. Obrigada. Só que eu fico só aqui pensando, né? A gente não quer ficar só de coadjuvante das coisas, né? A gente sempre quer meter o bedelho, né? E nessa situação a gente fica só de coadjuvante, né? Claro que a gente depois deve fazer a nossa parte, de levar a palavra para os outros, né? Mas pelo que eu entendi, então, pelo que a gente sempre estudou, né? Já está pronta, né? E a gente só tem que recebê-la, né? Toda essa obra que Deus fez por nós, né? Por amor, né? Exatamente. Não parte nada de nós, é tudo graça de Deus, é um presente de Deus. Claro que aí entendemos, né, que as obras, o que parte da fé, da ação de Deus em nós, em Cristo, são frutos, né, dessa fé. Que, claro que aí nós cooperamos no sentido de viver pela graça, né, santificados, mas não para a nossa salvação, né?
A cooperação é pela graça de Deus. Nós queremos o bem das pessoas, queremos a salvação delas, a nossa, claro, também, mas não podemos ser egoístas, né, pensar só na gente. É por isso que a fé também, ela atua pelo amor. Esse é um ponto que eu não queria entrar, mas no final a gente poderia até seguir aí essa reflexão, porque realmente a fé é viva, a fé atua pelo amor, e Deus nos dá essa fé, assim como também nos move a amar por meio da fé. Isso aí. Mas quanto isso atordoava Lutero, né? E quando ele chegou nessa revelação, como isso deve ter dado passo para ele, né? Que ele era bem atordoado com isso, né? Para aquele tempo em que ele vivia, né? Onde se dizia que você tinha que fazer a sua parte para conquistar o céu. Como isso deve ter sido assim, como é que se diz, deve ter dado passo para ele, né? Quando ele chegou nessa revelação aí de Romanos, né? Toda a história deixa bem claro isso, né? Que ele vivia em angústia, que ele vivia perturbado. E quando ele, então, pelas escrituras, né, chegou a crer e confiar que Deus é quem estava justificando ele, aceitando ele do jeito que ele era, perdoando seus pecados, isso mudou a vida dele. Mudou de tal forma que ele então, conduziu esse movimento, né, de reformar a igreja, porque ele não concordava com o ensino que não estava trazendo essa paz para as pessoas. A boa nova, o evangelho do perdão, estava sendo embaçado, as pessoas achavam que tinham que fazer algo para Deus aceitar elas. E aí ele diz, não, é presente, é graça, é exatamente isso, tudo está pronto, é só confiar. Isso aí, obrigada. Beleza. Eu quero fazer uma contribuição nesse sentido. A Márcia cita o exemplo de Lutero, que vivia angustiado. Eu estou dando profissão de fé para um casal, e aí quando eu apresentei a doutrina da justificação por graça e fé, a mulher disse assim, eu estou encantada com o amor de Deus que eu não conhecia dessa forma. E o marido dela falou assim, eu não me conformo que eu procurei 33 anos da minha vida por uma igreja que tivesse essa doutrina, e agora eu não me conformo que essa igreja não é divulgada. Eu tenho que fazer alguma coisa, ele disse. Não sei se eu tenho que virar um youtuber ou alguma coisa assim, porque isso não pode ficar guardado. E aí eu refleti, né, a gente já tem essa autocrítica, como nós luteranos temos uma mensagem maravilhosa, porque e ele observou muito bem, ele disse assim, pelo que eu percebo, a igreja luterana só se baseia na Bíblia. Eu disse, você tem uma boa percepção. A mensagem é maravilhosa porque não é nossa, a mensagem é maravilhosa porque é a mensagem de Deus, né? E a mensagem que Deus tem para entregar, nós somos apenas porta-voz. Nós, mesmo sendo pastores, não queremos brilhar, não quero brilhar, pastor Josiel não quer brilhar, nós queremos que a palavra de Deus brilhe, que Cristo brilhe, e que ele nos use como seus instrumentos para levar isso, né? Então isso faz a gente pensar quantas vezes a gente também não guarda essa mensagem maravilhosa para nós, e um outro aspecto, o quanto de tanto ouvir, a gente com o tempo já começa a tratar essa doutrina maravilhosa como algo talvez tão trivial em nossa vida, em nossa caminhada, né? Então fica aí para nossa reflexão, para a gente pensar, e para a gente pensar nas pessoas que estão perto de nós, quantas delas talvez estão necessitadas também de conhecer essa graça, esse amor que aquece os nossos corações e que muda a nossa vida a cada dia, né? Que nos fortalece na jornada para os céus. É verdade. Isso aí. Pastor, boa noite, é a Joelma. Boa noite, Joelma. O Rafa está chegando aqui, talvez ele faça barulho, deixa eu ir mais para cá. Pastor, eu não consegui acompanhar o começo do estudo, daí não sei se eu vou falar uma pergunta que às vezes o senhor respondeu, eu não estava em casa, estava chegando, daí... Mas o senhor falou do sumário, né? A gente estava estudando o sumário também no curso de extensão, e aí eu li uma questão aqui no sumário da justificação, e depois disso eu fico com uma dúvida, assim. Só um pouquinho que o Rafa chegou, deixa eu falar. Rafa, eu estou fazendo uma pergunta. Fica à vontade, João. Não, o Rafa chegou daí. Então, aqui, ó, na parte que fala da justificação, fala assim, que Deus não mais imputa os pecados, né? Não mais
nos imputa os pecados. Daí, depois que eu li isso aqui, toda vez que alguém fala alguma coisa assim, tipo, apagar os nossos pecados, parece que tem uma contradição, assim, que parece que falar assim, apagou, cancelou, não sei, é como se não existisse mais. E pelos trechos que eu li aqui do sumário, ele fala aqui, né, que Deus não debita as transgressões, mas acredita em favor da obra de Cristo, né? Então, não sei, que eu fico com essa impressão de que falar que, não sei, assim, apagou, cancelou, mas parece que não é isso, né? Não sei, eu fico com essa impressão e... Não, Joelma, a gente precisa compreender que quando fala do artigo da justificação pela fé, essa questão do pecado, a gente sempre tem que diferenciar a questão da culpa e da concupiscência. Nós, quando pecamos, somos culpados diante de Deus. O pecado nos torna culpados diante de Deus. Deus, em Cristo, nos absolve da culpa. E Ele perdoa os nossos pecados. E Ele não nos declara mais culpados. Ou seja, esses pecados, essa dívida está cancelada, a gente não deve mais. Mas a concupiscência, que é o desejo de pecar, que é a nossa natureza pecaminosa, ela não é retirada de nós no momento em que nós recebemos a fé em Jesus e que recebemos o perdão. Esse desejo, a Bíblia chama de concupiscência, é o desejo desenfreado de pecar. Isso está na nossa carne, só vai encerrar no dia da nossa morte ou na volta de Cristo. Então, o cristão, ele é ao mesmo tempo, diz Lutero, simul justus et peccator. Ele é ao mesmo tempo justo e pecador. Ele é justificado, ele é declarado justo, mas ele continua sendo pecador até a morte. Mas Deus não imputa, ou seja, ele não cobra isso de nós, porque ele colocou na cruz, sobre Jesus, os nossos pecados. E aí, claro, a culpa, não sou mais culpado, eu continuo sendo pecador. Mas como cristão, pela graça de Deus, eu não sou mais pecador. Eu não vou mais pagar por causa dos meus pecados, eu sou absolvido da condenação. Então, tem que diferenciar entre a questão de culpa e pecado. Deus perdoa os pecados, mas eu continuo sendo pecador. É mais ou menos isso. Por isso que nós precisamos sempre refletir em nossa vida cristã, né? Pedir a Deus, lembrar, né, de confessar a Deus os nossos pecados, não que isso dependa da nossa salvação, nós já somos salvos, mas o fato de eu ser um cristão, o pecado me entristece. Quando eu peco, e eu reconheço isso diante de Deus, diz, Deus, me perdoa, eu entristeço o Senhor com a minha vida, com os meus pecados, então me perdoa. Mas nós já temos o perdão, por isso a gente pede. Se Deus não fosse gracioso e misericordioso, a gente não iria pedir o perdão. Então nós já pedimos porque a gente sabe que Ele perdoa. E aí é uma luta diária, né? Todos os dias até a nossa morte. Não sei se ficou claro, Joelma. Ajudou bastante, pastora. É que realmente, né, uma questão que a gente estuda sempre, né? Sim, não tem problema. Estamos aí para... Mas tenho a certeza, assim, na justificação de Cristo, assim, de mim perante Deus pela obra de Cristo, né? E o mais a gente vai acrescentando para aproveitar, né, as bênçãos que o estudo da palavra proporciona, na verdade, né? Então, isso que eu queria dizer ainda. E sempre que tiverem dúvidas sobre o perdão, sobre a graça, não olhe para você, olhe para Cristo. Sempre que a gente tiver dúvidas sobre o quanto nós somos pecadores, será que Deus não nos aceita? Não olhe para você nesse momento, olhe para Cristo, porque Deus perdoa os teus pecados. E é claro que no momento em que você crê e confia, Deus também vai te convencer do pecado e vai te convencer da graça, né? De que Ele é gracioso, Ele é amoroso e Ele te perdoa. E então é realmente olhar firmemente, né, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigada, pastor. De nada. No começo, o Rafa que tinha chegado. Agora já está mais tranquilo aqui em casa. Tudo bem, tranquilo. Mais alguma dúvida ou observação? Não tendo, então, devolvo a palavra ao pastor Emerson para concluir o estudo.
Muito obrigado, pastor José, obrigado por esse estudo, foi muito bacana, foi bem esclarecedor e bem edificante para nós. A gente agradece bastante ao pastor e deseja que Deus o abençoe, né? O pastor que agora logo vai nos deixar, né, pastor? Que é dar essa má notícia para o povo, boa notícia para um lado, má para o outro, né? Pois é, pastor Everson, agora então vai me fazer eu declarar publicamente, né? É que já está público, né? Sim, já saiu na ata da IELB. Saiu na ata da igreja hoje e, na verdade, sim, eu iria comunicar aos irmãos no culto de quinta-feira agora, né, publicamente, mas posso fazer aqui sem problema nenhum. Nós tivemos... Pastor, então, eu pensei que até que já tinha comentado nas servas hoje. Não, eu não comentei nada na reunião das servas. Eu atropelei as coisas. Mas fique tranquilo, não tem nenhum problema, não. Não tem nada que esconder, né, gente? Claro que, ao mesmo tempo em que nós estamos alegres, porque Deus é quem nos capacita, e Deus é quem nos move, Deus é quem nos conduz, e Deus sabe onde nós podemos ser úteis com os nossos dons, com a nossa vida e o nosso servir. Nós estamos tristes, por outro lado, porque nós vamos deixar os irmãos aqui de Joinville, né? Nós recebemos o chamado para Curitiba, para a congregação JuVV, ali no centro de Curitiba, no bairro JuVV, congregação Santíssima Trindade, no bairro JuVV. E, então, possivelmente, estaremos assumindo o trabalho lá na congregação a partir de 2021. Então, nós ainda estamos conversando com a paróquia, com a liderança aqui, né, para ver quando nós vamos sair, mas nós aceitamos o chamado para lá e estaremos assumindo, então, esse trabalho lá em Curitiba, com a graça de Deus. E vamos sentir muita saudade de todos os irmãos, porque foram 12 anos quase, né? Em março, dia 3 de março, agora em 2021, completaríamos 12 anos aqui em Joinville. Então, agradeço o carinho de todos os irmãos e então torno público aí o nosso aceite do chamado. Eu peço desculpa ao pastor, porque eu achei que já estava anunciado, então. Não tem problema. Desejamos as ricas bênçãos de Deus. Vamos ter oportunidade para isso, né? O pastor não está indo embora amanhã, então nós vamos ter tempo ainda de nos despedir dele, de ainda ter bastante momentos para passar juntos, né, pastor? Beleza. Obrigado. Que Deus te abençoe, a você e a sua família também nesse novo desafio. O pastor é sempre alguém que tem um chamado a serviço de Deus, e aonde Deus o coloca, ali ele continua o seu trabalho. Que Deus use você lá, como usou aqui também. Amém. Muito obrigado. Igualmente você, né? Obrigado, pastor. Que Deus abençoe. Estaremos em oração por vocês, e vocês por nós. Isso. Eu quero chamar bem-vindo também ao Douglas. Douglas, você está aí, eu estou curioso para saber quem é você, porque eu me represento que você é a primeira vez que está conosco. Se você não for tímido e quiser dizer uma palavra para nós, pode dizer. Agora, se você não se sentir bem, não se constranja, não precisa. Você está aí, Douglas? Estou aqui sim, não tem problema nenhum. Quem é o senhor? Eu sou amigo do Vitor, e eu já assisti alguns vídeos de vocês no YouTube, ele me passou alguns vídeos, e como a gente está passando por esse momento difícil aí no mundo todo, e eu estou morando fora do Brasil no momento, então é sempre bom poder ter um conforto na palavra do Senhor. Você nos acompanha de onde, Douglas? Eu estou morando em Montreal, no Canadá. Olha só, uma presença internacional hoje no nosso estudo, então, né? Que prazer, Douglas. E você é natural aqui do Brasil, de qual lugar? Eu sou de Foz do Iguaçu, mas eu passei a minha vida inteira, basicamente, morando aí em Joinville mesmo. Legal, bacana. Foi um prazer ter você nos acompanhando no estudo e seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. O Douglas até já foi num culto comigo aí, aqui na igreja, presencialmente. Aqui na nossa igreja? Sim. Faz alguns anos já, né, Tinoco? Faz uns 2, 3, acho. 2, 3 anos, por aí. Uau, Tinoco, tu vai me perdoar então, porque eu já estou com Alzheimer. No comecinho. Você é parente do Tunico e Tinoco, por acaso, é? Então,
A gente tem sempre essa dúvida aí, mas a princípio não, né? A princípio não? Não herdou o dom de cantar músicas caipiras? Pior que não. Herdou sim. É bom da viola. Ah, é bom na viola? Olha aí. Que legal, gente, bacana. Seja sempre bem-vindo, Douglas. Quando você puder se fazer presente e quiser se fazer presente, seja bem-vindo. Eu agradeço, muito obrigado. Deus te abençoe aí também, onde você mora, no Canadá. Nós vamos agora, finalmente, fazer a nossa oração final, e eu tenho aqui 3 pedidos de oração. A dona Laura está pedindo oração pela dona Nelga, que é sua irmã, que está hospitalizada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Também a Rosane pede oração por um amigo, Genésio, que está também gravemente enfermo. E a Gelane está pedindo oração pela família dela. Mais alguém tem algum motivo de oração? Eu tenho, pastor. Pois não, Vitor. São 2, na verdade. Um pessoal. Eu queria colocar como agradecimento que eu e a minha noiva, a Karina, a gente fechou hoje tudo no banco para compra do apartamento, né? E eu queria colocar em agradecimento e pedir também para que Deus ilumine a gente nessa nova etapa, né? Bom, do ponto de vista pessoal era esse, e a outra, acho que todo mundo viu aí o caso daquela moça ali de Florianópolis, né, que sofreu abuso e tal, né, sexual. Eu queria colocar para que Deus sempre dê força, né, para as mulheres que passam por esse tipo de situação, e não só passar pelo abuso sexual, ainda tem depois que passar por humilhação e dúvida e descrédito, julgamento das pessoas, né? Elas tenham sempre muita força e que nós, como cristãos, nunca julguemos essas pessoas e coloquemos a culpa na vítima, né? Seria. Bacana, Vitor. Esse moço que acabou de falar é o administrador da nossa sala aqui do Estudo Bíblico. É o Victor Nenegon. Ele também está se preparando para casar no meio do ano que vem, pela graça de Deus, né? Então, Deus te abençoe, Vitor. A Camila está também pedindo para agradecer a Deus pelos 11 anos que eles tiveram a oportunidade de servir ao Senhor aqui na cidade de Joinville. Se mais ninguém tem nenhum pedido de oração, eu vou dirigir esse momento final pedindo a bênção de Deus. Bondoso e misericordioso Deus, nosso gracioso Pai, nós te somos imensamente agradecidos pelo dom da vida e por mais esta oportunidade, este privilégio imenso que foi estudar a tua palavra nesse momento e ser instruídos pela tua santa vontade. Pedimos-te, ó Deus, que derrame sempre sobre nós a tua graça, o teu Espírito Santo. Muito obrigado pela tua justiça, através da qual tu nos declaras justos diante dos teus olhos. Obrigado por esta dádiva, por este dom imerecido da nossa parte. Tu és um Deus tão gracioso e tão misericordioso, cujo amor se renova sempre em nossas vidas. Nós te pedimos que olhes graciosamente por todos nós, em especial por todos que estão aqui nos acompanhando nesse momento de estudo. Te agradecemos pelas bênçãos, pelas dádivas materiais e espirituais. Te louvamos e te agradecemos pela conquista do Victor e da Karina, que também conseguiram regularizar a entrada dos documentos para adquirir o seu apartamento, eles que se preparam para o futuro matrimônio. Desde agora pedimos a tua bênção sobre eles, que tu os anime e que tu os fortaleça no amor, primeiramente a ti e também um ao outro, para que sejam felizes conforme a tua santa vontade. Também te agradecemos pelos 11 anos que o pastor Josiel e sua família estiveram aqui presentes, servindo a Deus nesta paróquia, nesta congregação. Nós te somos imensamente gratos pela vida destes irmãos e pelo trabalho que o pastor realizou aqui entre nós. Pedimos da mesma forma que tu acompanhes, que tu abençoes a ele no novo trabalho, no novo desafio que lhe foi proposto e para o qual ele aceitou o chamado. Pai amado, olha também pela nossa congregação, continua nos abençoando e nos dirigindo pelo teu Santo Espírito. Também queremos te pedir por aqueles que estão enfermos. Olha pela dona Nelga Zenger, que está hospitalizada, e pelo Genésio, que está enfermo.
Estende sobre eles a tua graça, estende sobre eles a tua companhia, a tua presença, e se for da tua vontade, restabelece a saúde a estes irmãos. Sabemos que para ti não há impossíveis, mas se essa não for a tua vontade, que tu os fortaleça, os anime e os torne perseverantes na certeza de que tu acompanhas os teus filhos em todos os momentos, em especial também na dor. Olha também pela Gelane e pela sua família, estende sobre todos eles a tua graça. E nós também pedimos, ó Pai, por todas as mulheres e por todas as pessoas que são vítimas de algum abuso, vítimas de autoritarismo, vítimas de alguma exploração. Que tu olhes graciosamente por estas pessoas com misericórdia e ajude-as, ó Deus, a curarem esse trauma, essa dor tão grande, e também defende a todos aqueles que são frágeis de todos os abusos e de todas as humilhações. Ajuda-nos também como cristãos a ser um pequeno Cristo e estender a nossa mão, levando paz, levando conforto e levando a tua graça salvadora na vida destas pessoas. Preserva-nos, ó Deus, nos teus braços, guarda-nos na fé salvadora, preserva a nossa vida e, se for da tua vontade, cuida de nós esta noite, para que amanhã possamos despertar sãos e salvos para um novo dia, onde possamos te servir naquilo que cada um de nós faz. Guarda-nos nas tuas mãos, por amor de Jesus, que nos ensinou a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Quero apenas lembrar que nós temos culto presencial na igreja na quinta-feira às 19h30. No sábado à noite já retornou, então teremos culto também presencial, noite de louvor no sábado às 19h30. E no domingo, culto às 9h da manhã. Lembre-se que é importante fazer a inscrição. Bem-vindos também aos nossos irmãos estrangeiros, Dona Érica, lá de Porto Alegre, a Cilde Aledi, lá de Marechal Cândido Rondon, o Douglas a gente já saudou. Não sei se tem mais algum estrangeiro aí, eu acho que não, né? Não? O pai de Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand, exatamente, porque tem um Assis em São Paulo, né? A Dona Laura também, o seu Egon lá de Videira. Isso aí, obrigado pela presença de todos. Gente, fiquem à vontade, foi uma alegria e foi um prazer. Amanhã o Vitor vai disponibilizar o vídeo do estudo de hoje para que vocês também possam compartilhar com os irmãos. Quiserem bater papo, quiserem lá tomar café ou jantar, fiquem à vontade. Pastor, mais uma vez, obrigado. Boa noite, tchau. Boa noite, fiquem com Deus. Oi. Boa noite, Samuel. Oi, Samuel.